Então, meus amigos e minhas amigas, voltando aqui com um vídeo para sugerir, quem sabe, publicações futuras envolvendo Omnibus aqui no Brasil, pela editora Panini, obviamente, já que estamos falando sobre DC Comics. Aqui eu não vou focar tanto no Batman, na verdade tem o último item que é o Batman, que é um quadrinho do Batman que ele precisa ser republicado, mas os restantes dos títulos que eu falarei aqui envolverão a DC como um todo. E vou entrar aqui muito nos Omnibus também, né, a publicação de luxo aí que a gente tem no Brasil. A gente vê que a editora Panini, ela deu uma, né, segurada aí, não tá publicando todo mês um Omnibus. Você tem as versões absolutas também, mas ela tem diversificado um pouco o catálogo aí com quadrinhos um pouco mais baratos, tal qual, por exemplo, a coleção DC de bolso. Mas de vez em quando nós temos essas publicações aí de luxo, ainda é algo importante no catálogo da editora, mas então eu quero indicar aqui quadrinhos que eu acho que valem a pena e também indicação aqui de coisas que talvez sejam impossíveis, mas já que recentemente nós tivemos um anúncio de Batman e as Tartarugas Ninja, né, que eu já tinha falado no vídeo anterior que, pô, alguém tinha que publicar isso e finalmente está para chegar nesse ano 2025, vou tentar mais uma aqui de volta, né? Vai que a gente consegue. Esse também é muito importante. E o primeiro Omnibus que eu vou indicar aqui é aquele que envolve as publicações dos Super Filhos, quando nós temos o Jonathan pequenininho com o Damian Wayne se conhecendo e se tornando, então, os filhos dos melhores do mundo. Esse trabalho que começou lá com o Peter J. Tomasi, na revista do Superman, do Rebirth, e depois continuou em revistas próprias, foram sendo explorados de várias maneiras possíveis, é o tipo de quadrinho muito legal que vale a pena sempre ser lido, especialmente o começo, assim, que eu gosto bastante, porque realmente você tem ali duas perspectivas boas envolvendo o que é o universo do Batman e o universo do Superman. O Damian Wayne vem com toda a marra do Batman, mas ao mesmo tempo é um garoto bem capaz dos seus atos. O Jonathan vem com a esperança, a bondade do seu pai, e ver essas versões infantis dos personagens interagindo e enfrentando vários problemas aí é muito, mas muito bem feito. Eu gosto bastante, realmente eu acho muito legal. Talvez os títulos posteriores que eles vão caindo um pouquinho, mas ainda assim é um trabalho que eu acho que mereceria ser relançado aqui no Brasil. E aí você tem pequenas histórias que compõem mais um pouco do que envolve essa parceria. Eu sempre acho que é uma pena a gente ter tido aí o envelhecimento do Jonathan Kent, que virou o Superman. Hoje em dia eles vão meio que deixar esse nome de lado para ele ter um novo nome, né, o Super Filho. Uma coisa nesse sentido, a gente vê que realmente talvez não tenha sido muito sábia essa decisão de você envelhecer o Jonathan. Seria legal a gente ver os dois crescendo juntos, né? O Damian e o Jonathan. Mas é uma publicação que eu gostaria muito de rever aqui no Brasil. Super Filhos é muito, mas muito legal, meus amigos, porque eu acho que o Peter J. Tomasi é um cara que sabe abraçar muito bem o que é o lado família desses personagens. Por isso que a gente teve a fase dele do Superman Rebirth, que é bem legal. Nós temos a fase do Batman e Robin, que eu conheci muito o trabalho do Tomasi por causa desses quadrinhos que estão sendo publicados pela Panini aí recentemente na coleção Grandes Heróis dos 952. Então é um cara que, né, conecta muito bem tudo isso. Eu acho então que seria um Omnibus bem propício para sair aqui, já que eles estão lançando o Absolute Superman e Batman do Jeff Loeb. Esse aí também eu aconselharia. Eu até cheguei a pensar em colocar nesse primeiro lugar aqui, na verdade não tem posições, mas enfim, uma sugestão que eu traria também aqui é a Liga da Justiça do Scott Snyder, que eu acho que tem até momentos ok, mas ainda assim talvez não seja um título que me agrade no todo. Eu acho que é muito, mas muito maçante esse trabalho. Eu tenho que reler algum dia desses para trazer minhas considerações completas da fase da Liga da Justiça do Scott Snyder. Um dia eu vou me torturar nesse sentido para trazer para vocês. Por isso que eu não podia indicar esse Omnibus que tem histórias que eu não curto. Mas aí eu troquei pelo Super Filhos, que esse sim, show de bola. E já que a gente tá nessa temática de jovens combatentes do crime do universo DC, sabe outro Omnibus que tinha que ser publicado no Brasil? Esse aí, olha, tá devendo, hein? Que é Justiça Jovem. Young Justice, do Peter Davids, que começa lá com o Tim Drake, o Connor Kent, e ao mesmo tempo nós temos o nosso Impulso. E aos poucos a equipe vai crescendo, mas nossa, esse trabalho era muito divertido também. Ver a dinâmica desses parceiros dos heróis que nós conhecemos, de pouco a pouco eles evoluindo, ver a relação deles cada vez mais crescendo de amizade, ver a evolução dos próprios personagens, tudo isso desembocando posteriormente nos Titãs lá do Jeff Jones. Mas é muito legal essa fase também, acompanhar a evolução dessa galerinha. É claro que a gente não tem só o Peter David fazendo o trabalho, mas eu acho que é uma equipe que ela não teve tanta publicação no Brasil no passado, que começou lá pela editora Abril, mas não teve mais nada de publicação, que eu me lembro a Panini não publicou nada também, né? Acho que a gente voltou até alguma publicação mais significante envolvendo os parceiros dos heróis com os novos Titãs, o Jones mesmo, né, que está sendo republicada. Vai terminar, né, na verdade,
na saga dos Novos Titãs. Então eu acho que seria legal a gente dar uma investida na publicação ali, pelo menos, sei lá, da fase do Peter David, se não for pra publicar tudo. Mas é um ônibus que eu acho que seria legal, que teria muitos fãs indo atrás, porque é uma publicação, ou é um trabalho que era muito querido pelos fãs da DC. Então esse aí eu aconselharia também, né? Super Filhos, Justiça Jovem, conquistaria muito um público aí que gosta muito desses personagens do passado, né? O Robin Tim Drake interagindo aí com esses outros parceiros desse período é algo muito bacana de se ver. Então por isso eu sugiro isso aí, né? Quanto mais publicação eu vendo, inclusive o próprio Tim Drake já está valendo. Agora, essa aqui que eu vou falar talvez seja uma das minhas publicações favoritas, que seria muito bacana se a gente tivesse o material completaço aqui no Brasil, que é DC 1 milhão. Eu já devo ter citado em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui porque até agora já não teve nenhum anúncio, né? Esse título, cara, assim, essa saga, ela é fenomenal. A gente teve a republicação dela, em partes, na saga da Liga da Justiça, porque faz parte da fase de Grant Morrison da Liga da Justiça. Mas lá, na saga da Liga da Justiça, a gente teve uma publicação só da minissérie e do título da própria Liga. Então é uma coisa bem enxuta. Mas já vendo a publicação ali, capada, entre aspas, na saga da Liga da Justiça, você já teve o gostinho do evento épico que é DC 1 milhão. Por isso que eu acho que a gente tinha que ter a publicação do Omnibus mesmo, pra gente ver tudo que envolve essa saga que é fantástica. Porque você tem todo o desenvolvimento no começo, com a Liga lá do século 853, conversando com a Liga do nosso século mesmo, os personagens indo pro futuro, os personagens do futuro ficando no presente, e você tem todo o problema pra galera resolver, né? Os jogos que o pessoal da Liga da Justiça do passado, ou do presente no caso, tem que enfrentar no futuro, e a Liga do Futuro enfrentando os problemas da DC naquela época. Por exemplo, o Batman 1 milhão tem que enfrentar os problemas envolvendo as consequências do terremoto, e ao mesmo tempo pesquisar sobre o vírus que está rolando no planeta Terra. E é muito legal como isso tudo vai evoluindo até o momento que é o final, que você tem lá a volta do Superman que estava no sol, o Lanterna Verde Kyle Rayner presenciando tudo isso. É realmente uma saga muito épica. Eu lembro que relendo esse trabalho eu fiquei, nossa, emocionado só de ver toda a construção que Morrison faz pra volta desse Superman. Eu acho que é muito, mas muito bacana. Uma das sagas mais poderosas que nós tivemos recentemente. E não tô falando tão recente, na verdade, né? Até porque foi publicado no final dos anos 90. Então já tem um tempinho, mas eu acho que foi a saga mais emocionante que teve do universo DC pra representar o que é DC como um todo mesmo. Então pra mim eu acho que tinha que publicar completinho, com as histórias lá de todos os personagens da Liga da Justiça enfrentando os jogos do futuro e ao mesmo tempo os personagens do presente lidando, ou melhor, do futuro lidando com o presente problemático. É legal ver essas interações rolando. O do Batman enfrentando também lá o planeta Plutão, né, que é prisão, ele conhecendo todos os detalhes envolvendo o futuro, como é o planeta Plutão prisão, é muito interessante também. Então pra mim, olha, isso aí tinha que publicar, hein? Tinha que publicar porque realmente é um evento épico da DC. Agora minha próxima indicação aqui é o desafio, para ver se a gente consegue realmente um dia que essa publicação chegue aqui no Brasil. A gente teve recentemente, ano passado especificamente, né, o anúncio daquilo que parecia impossível, que era a republicação dos crossovers DC versus Marvel, né? Na verdade DC e Marvel, onde você tinha a republicação daqueles crossovers antigos, Batman e Hulk, Superman, Homem-Aranha, X-Men, Titãs, que eram bons crossovers, né? Quando você começou de uma maneira onde valia a pena ler esses negócios. Mas aí você teve outros crossovers que foram sendo aí publicados com o passar do tempo. E também você teve o outro lá que é o DC versus Marvel, Marvel versus DC especificamente, que levava o universo Amálgama. Eu acredito que seria legal se publicasse os dois, porque, né, ainda assim fica pela curiosidade mórbida de você ver lá o Garra das Trevas, nesse sentido. Mas eu acredito que o primeiro Omnibus, que é do DC e Marvel lá do passado mesmo, pô, esse valeria muito a pena sair aqui no Brasil. Já que a gente tem a possibilidade de novas publicações, quer dizer, possibilidade não, a gente vai ter novos crossovers DC e Marvel rolando. Porém, a gente tinha que tentar, né, com a DC e Marvel, já que ela detém a licença das duas empresas, de trazer esse Omnibus pra cá, porque, pô, né, esse talvez esteja um pouco mais fácil de publicar, se comparado ao que é Batman e as Tartarugas Ninja, por causa dessa questão de direitos autorais, ou direito de licenciamento de duas franquias diferentes separadas no Brasil. Eu acho que DC versus Marvel é muito propício a você tentar, né, trazer pro Brasil aqui. Esse, nossa, venderia
facilmente. Esse Omnibus, ou o primeiro Omnibus, vendo os crossovers lá antigos desse Marvel, esse dá, né? Esse dava pra tentar, porque realmente esse... Cara, ia ser fantástico a gente ver, né? Essas histórias são legais. A história do Batman com o Hulk lá, com o Batman chutando o Hulk no estômago, que a galera fica chateada aí, né? Fãs da Marvel. Ela é muito interessante pelo roteiro do Len Wein e também pelos fantásticos desenhos do José Luiz Garcia Lopes. É muito, mas muito bacana ver essa interação toda. Então esse aí eu vou colocar como tá devendo, inclusive. Tá devendo. Nem desceu 1 milhão. Né? E DC vs Marvel também entra nessa categoria, até devendo aí uma republicação. Já que abriu-se essa possibilidade, essa janela, esse aí tem que ficar todo mês insistindo lá no licenciamento. Pô, queremos publicar DC vs Marvel aí. Vambora? Deixa eu ganhar uma graninha pra todos nós aqui, porque realmente vende muito bem tudo isso. Então, né, esse aí tem que dar uma tentadinha. Esse aí realmente é um que... precisa. E antes de continuar fazendo um jabazinho importante aqui, se você gosta do projeto Caverna Morcego, você pode ajudar fazendo suas compras através de links comissionados, Amazon, Panini, Mundos Infinitos. Nós tivemos aí algumas atualizações envolvendo o outlet da Panini, né? Temos alguns novos descontos aparecendo lá, que você pode acumular com o cupom HQ Barata, que você consegue chegar a bons descontos nesse outlet. Vou deixar aqui no comentário fixado o link do outlet. Daqui a pouco vai começar também a Semana do Consumidor pela Amazon, então por isso eu sugiro você entrar nos grupos de descontos do canal, onde qualquer tipo de desconto aparecendo lá envolvendo quadrinhos, ou mesmo eletrônicos mais chamativos, vou postar por lá, né? Videogame, essas coisas que eu adoro também, sempre tô postando. Então fica a dica, entre lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, você escolhe aí qual é o melhor mensageiro para você. Se você então for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, e sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. E minha última indicação envolvendo esses quadrinhos de luxo aqui é um Absolute, né? Que eu sempre digo é o meu formato favorito. Mas eu gostaria muito que Batman e Filho de Grant Morrison viesse no formato Absolute. Eu sei que tem a tendência isso sair em ônibus, né? Eu sei, são 3 ônibus inclusive, mas eu gostaria muito de ver a publicação no Absolute mesmo, porque é um formato maior, daí traz muito mais detalhes envolvendo a construção do quadrinho, assim por diante. Eu acho que esse material vale a pena, esse luxo especificamente. E a fase de Grant Morrison é uma fase extremamente importante para o Batman recentemente. É uma das fases mais prolíferas envolvendo o Homem-Morcego nos últimos 20 anos. E dentre os roteiristas que assumiram a revista do Batman, Grant Morrison tá lá em cima. É realmente talvez a fase mais importante que o Batman teve aí na história recente do Batman. Não tem como falar o contrário, porque você teve muita coisa sendo trabalhada ali que está permeando o universo DC até hoje. Damian Wayne, você teve os negócios envolvendo aí, né, o Zunenar recentemente com o Chip Zdarsky, são construções importantes. O Leviathan também foi trabalhado pelo Bendis posteriormente, mas ainda assim Grant Morrison fez um trabalho que ele é muito importante para o Batman como pessoa também, né? Tirando um pouco aquele lado meio rançoso do Batman, meio chatão, e mostrando um pouco mais de humanidade para essa figura. E que eu me lembro, já faz um tempinho que a gente não tem a republicação dessa fase, né? É uma fase que deveria estar um pouco mais forte no catálogo da Panini, né, que é a única editora que publica DC aqui no Brasil. Então eu acho que de tempos em tempos a gente deveria ter essa publicação já sendo disponibilizada para quem está chegando aí para ler o Batman. É claro que o formato Absolute não é propício para quem está começando a ler Homem-Morcego, mas eu acho que dá para fazer a seguinte estratégia. Vem comigo, pensa comigo aqui. A gente vai ter o Batman do DCU lá sendo lançado possivelmente até 2028, né? Segundo diz aí o James Gunn e Peter Safran. Esse Batman tem a tendência a ser um pouco inspirado na fase de Grant Morrison. Então, você lança por agora, em 2025, a versão luxuosa, a versão Absolute, ou o Omnibus. Eu preferia o Absolute. Mas lança essa fase luxuosa por agora, para daqui a 2, 3 anos, você ter a publicação de uma versão um pouco mais econômica, para quem for assistir esse filme, né? E já ter ali então a possibilidade de adentrar também nesse mundo lendo esses trabalhos numa versão, sei lá, DC de bolso ou coisa nesse sentido. Dá pra unir esses dois mundos, né? Daí realmente você pega o luxo e lança pra galera que quer o colecionismo e ao mesmo tempo você já pensa futuramente na galera que vai atrás dos quadrinhos do Batman depois de lançar esses filmes, torcendo para que sejam bons filmes, obviamente. Eu embarcaria nessa estratégia, mas eu acho que é um quadrinho que não pode ficar muito tempo fora do catálogo também, porque, de novo, é uma das fases mais influentes do Batman
na história recente do Homem-Morcego. Então por isso que tem que estar no catálogo. Então eu sugeriria Absolute Batman and Son, Batman e Filho. Até porque, de novo, é a primeira aparição do Damian Wayne. É o tipo de história que tem um grande atrativo, com certeza. Então, minha dica final é essa aí, né? Então, Super Filhos, Justiça Jovem, DC 1 milhão, DC vs Marvel e Absolute Batman and Son, Batman e Filho. Tá aí as minhas dicas. Mas para você, qual quadrinho que deveria aparecer aí, né, no catálogo da Panini, né, nesses quadrinhos de luxo? Qual você sugeriria também? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Já que nós falamos sobre quadrinhos da editora Panini Comics, comentei aí o que apareceu no catálogo dela, no checklist de maio, né? Nós tivemos algumas surpresas interessantes. Dá uma conferida lá o que tem de legal. Tem Batman, tem bastante coisa legal do Batman. E ao mesmo tempo comentei a última edição que foi lançada, a saga do Batman, a edição 11/47, com o Jean Paul Valley, o Batman, né, nesse período da década do morcego, mudando seu uniforme. Veja lá as minhas considerações, desculpe. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi o ficando por aqui.